Você já reparou que todo mundo parece bonito do mesmo jeito? Como se o que você acha atraente já estivesse pré-programado antes mesmo de você desejar? E se alguém te dissesse que o seu desejo não é seu, que o seu tesão sempre esteve à venda e que alguém comprou? Neste ensaio, vamos analisar aspectos da indústria cultural e da objetificação do corpo humano no processo de atração, sob a luz das teorias do filósofo Theodor Adorno. Sem nenhuma militância, sem negar a importância da beleza, apenas lançando luz ao que ainda talvez esteja escuro diante do seu processo de autoconhecimento. Para compreender o mundo em que vivemos, ou, ao menos, perceber suas engrenagens ocultas, é preciso ouvir os que souberam enxergar além do óbvio. E Theodor Adorno foi um desses nomes. Filósofo, sociólogo, musicólogo e crítico cultural, Adorno nasceu na Alemanha em 1903. Viveu entre duas guerras, exilou-se nos Estados Unidos durante o regime nazista e dedicou sua vida à análise das formas de dominação invisíveis que se impunham na modernidade. Junto de pensadores como Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin, Adorno foi um dos pilares da chamada Escola de Frankfurt, um grupo que revolucionou a crítica filosófica e social no século XX. Enquanto o mundo celebrava os avanços da técnica, do mercado e da cultura de massa, Adorno alertava: nem tudo que reluz é emancipação. Para ele, a razão moderna havia se tornado uma engrenagem da opressão e o entretenimento, uma fábrica de ilusão. Sua obra mais conhecida, escrita em parceria com Horkheimer, é a Dialética do Esclarecimento. Nela, Adorno propõe um conceito central: a indústria cultural. Não se trata, para o pensador, de cultura feita com indústria, mas de indústria disfarçada de cultura. Música pop, cinema, publicidade, televisão, revistas. Tudo passa a ser moldado por uma lógica de repetição e consumo, onde até o desejo se torna produto. Outras obras fundamentais de Adorno incluem Minima Moralia, uma coleção de fragmentos sobre a vida danificada pelo capitalismo tardio. Teoria Estética, onde reflete sobre arte, forma e sensibilidade num mundo colonizado pela mercadoria. E Dialética Negativa, seu tratado filosófico mais denso, onde Adorno combate a ideia de que o pensamento deva sempre buscar totalidade ou reconciliação. O pensamento de Adorno é difícil, por vezes incômodo, mas extremamente necessário, especialmente quando a sedução parece nos guiar e não percebemos que estamos sendo guiados para dentro de um espelho deformado. E é nesse ponto que nosso ensaio começa a ganhar forma. Quando percebemos que o corpo, o nosso e o do outro que desejamos, talvez já estejam colonizados antes mesmo de serem tocados. A indústria cultural não nos diz apenas o que vestir, ouvir ou assistir. Ela também nos diz o que e quem devemos desejar. Para Adorno, a cultura de massa, ao ser produzida industrialmente, em série, sob a lógica do lucro, transforma tudo em mercadoria, inclusive o corpo humano, inclusive o erotismo. Corpos passam a ser formatados, editados, selecionados. O belo deixa de ser enigma para virar padrão. E o desejo, que deveria ser um movimento interno, instintivo, errante, se torna obediente. Desejamos aquilo que aprendemos a reconhecer como desejável. A indústria cultural vende não apenas imagens, mas também tipos de pessoas. A loira exuberante, o homem de queixo quadrado, a pele sem poros, o bronzeado exato, a cintura fina. E o mais perverso, isso tudo é vendido não como artificial, mas como natural. Como se o mundo inteiro tivesse nascido pronto para caber na vitrine. E quando você olha demais para a vitrine, esquece que existe uma rua atrás dela. O desejo passa a seguir um roteiro. O olhar se torna previsível. E aquilo que não se encaixa no molde deixa de ser visto. Se torna invisível, como se não existisse. Adorno dizia que a indústria cultural não emancipa o sujeito. Ela o distrai.
Ela promete prazer, mas entrega frustração em série. Estimula o instinto apenas para vendê-lo de volta, embalado em culpa e escassez. No lugar do erotismo vivo, do contato real, do mistério entre corpos, o que se tem é a simulação do desejo, plastificada, previsível, acelerada. O beijo de cinema, dizia Adorno, já não é mais beijo. É um código, um sinal, uma cena que precisa ser encenada para que o amor pareça real. Mas nesse processo, o amor e o desejo perdem justamente aquilo que os tornava verdadeiros. O improviso, o tropeço, a hesitação, a imperfeição. O problema não é a beleza. O problema é quando ela se torna uma norma. Quando a cultura começa a decidir o que vale ser amado e o resto é descartado como ruído. A crítica de Adorno à indústria cultural é apenas a face visível de algo muito mais profundo. Não se trata apenas de música pop ou filmes clichês. Para ele, a própria forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos foi deformada por um processo histórico de dominação. Adorno acreditava que a razão ocidental, ao longo dos séculos, foi se convertendo em uma máquina de controle. Em vez de libertar, ela passou a organizar, classificar, padronizar tudo, inclusive as pessoas. É por isso que ele diz: o iluminismo, esse movimento que prometeu libertar a humanidade da ignorância, terminou por produzir uma nova escuridão. A razão se tornou instrumental. Não busca mais o verdadeiro, busca apenas o útil. O pensamento deixa de ser reflexão, vira cálculo, e o sujeito vira número. Nesse contexto, a indústria cultural surge como o braço simbólico dessa dominação. Ela transforma a cultura em mercadoria, a arte em produto, o sentimento em roteiro, o corpo em embalagem. A beleza, o desejo, o afeto, tudo isso passa a obedecer aos mesmos critérios da produção em série: eficiência, repetição e vendabilidade. Adorno não era contra a cultura popular por elitismo. Ele era contra a padronização da sensibilidade humana, contra o fato de que passamos a sentir, amar e desejar do jeito que a indústria manda. É por isso que, dentro de sua filosofia, é totalmente legítimo falar da padronização do desejo erótico como uma consequência direta desse processo. O corpo virou objeto de exibição. A atração, um gesto aprendido. E o erotismo, que deveria ser uma transgressão da norma, virou parte do manual. Adorno não oferece uma saída fácil. Ele não escreve manuais de autoajuda. Mas o que ele nos dá é mais valioso. Uma lanterna filosófica para iluminar onde o desejo talvez tenha sido sequestrado. A indústria cultural, dizia Adorno, não vende prazer. Ela vende a promessa do prazer. E garante, com eficiência, que ele nunca se concretize por inteiro. Assim que ela funciona, oferece o objeto do desejo de forma quase ao alcance, mas nunca plenamente acessível. Ela deixa o gosto na boca, mas não permite o banquete. Essa lógica tem uma profunda ressonância com o que Jacques Lacan diria anos depois. O desejo é, por essência, uma falta. Nós não desejamos o objeto em si. Desejamos aquilo que nos falta. E o objeto é apenas o substituto imperfeito dessa ausência. Mas aqui entra o detalhe perverso. A indústria não quer preencher essa falta. Ela quer ocupá-la. Quer se tornar a mediadora exclusiva do seu desejo. Ela te ensina a desejar o inalcançável. Não para que você sofra, mas para que você continue tentando. Continue clicando. Continue comprando. Continue sentindo que está sempre quase lá. Você nunca terá aquele corpo, aquele rosto, aquele tipo de atenção. Porque o desejo que te venderam não é seu. E justamente por isso, ele nunca vai se satisfazer. Lacan dizia: o objeto do desejo nunca está onde o sujeito acredita encontrá-lo. E Adorno diria: isso é ótimo para o mercado.
Porque quanto mais você deseja, mais você consome. E quanto mais consome, mais longe está daquilo que realmente busca. No fim, o que está em jogo não é o corpo, nem a beleza. É o sentido do desejo. O que desejamos? Por quê? E para quem? Se Adorno estivesse vivo hoje, talvez não escrevesse sobre o rádio ou o cinema, mas sobre o Instagram e o TikTok. O feed infinito onde o desejo desliza com o dedo. As redes sociais não só reproduzem a lógica da indústria cultural, elas a aperfeiçoam. Porque aqui o produto não é só o corpo, é o estilo de vida. O cenário, a iluminação, a pele editada, o café no copo certo, a legenda certa, o namorado certo, tudo é posto em cena como se existisse uma estética normativa do que significa ser feliz, desejado e desejante. E o mais perverso, ao contrário da televisão, você não vê celebridades intocáveis. Você vê gente comum. Rostos reais, que mesmo reais, parecem impossíveis. A padronização do desejo agora não vem de um estúdio de cinema, vem do algoritmo. E sim, isso às vezes é programado. Em 2020, documentos internos vazados mostraram que o TikTok orientava seus moderadores a favorecer vídeos com rostos simétricos, brancos, jovens, magros e eurocêntricos. O conteúdo que viraliza, diziam eles, precisava ser agradável de assistir. Mas, agradável para quem? Essa política estética invisível transforma o algoritmo numa espécie de demiurgo digital, um criador de realidades e também um censor. O que escapa da norma desaparece, talvez não por ser feio, mas por não ser programável. O desejo, mais uma vez, deixa de ser espontâneo e se torna uma repetição. E você, preso entre o que deseja e o que gostaria de que fosse desejado em você, permanece em um estado de fome estética. Sempre à beira, nunca pleno. O Instagram, o TikTok, a Meta, não querem que você se ame, mas que você se sinta quase suficiente. Quase, mas nunca totalmente. Porque é assim que você continua voltando e scrollando, rendendo monetização e publicidade. É importante dizer aqui, o problema não é a beleza, porque de fato o que é belo nos atrai, nos emociona, nos toca antes mesmo da razão entender o porquê. Existe um certo acordo silencioso entre os olhos e o mundo, uma pele que brilha, uma linha suave no rosto, um corpo harmônico. Isso chama, isso convoca, e essa percepção não é apenas cultural. Um famoso estudo de 2002, conduzido pela Universidade de Exeter, mostrou que bebês com poucos dias de vida já reagiam com mais interesse a rostos simétricos do que a rostos assimétricos. Ou seja, a simetria pode, sim, ter um apelo inato no nosso olhar. Negar isso seria negar também o poder do encantamento, da arte, da estética, do tesão. A beleza abre portas, ela embriaga, e sim, ela importa. Mas o que a cultura de massa faz, e é aí que mora o problema, não é só reconhecer essa beleza, é escolher um tipo, eleger um molde e decretar que todos os outros desejos são menos legítimos. Como se só um formato de rosto merecesse aplauso, só um tipo de corpo valesse o like, só um sotaque, uma idade, uma cor, uma pele, um cabelo, fosse digno de ser contemplado. O desejo humano não é uma régua. Ele não nasce apenas do que se vê, mas também do que se sente, do que se escuta, do que se imagina. Há quem deseje com os olhos, outros com os ouvidos, outros com a pele, com a conversa, com o gesto. Quando a cultura de massa padroniza o que é belo, ela não apenas exclui corpos, ela exclui maneiras de desejar, mata a subjetividade, silencia o improvável, neutraliza o mistério. E quando o mistério morre, o desejo morre junto. Porque não há erotismo possível
onde tudo já está explicado, onde tudo já foi visto, onde tudo é igual. Talvez o mais urgente, no fim de tudo, seja este convite à lucidez. A consciência de que, se você não se encaixa no padrão, você não é feio. E se você se encaixa, você também não é só um pedaço de carne. Quem fez você pensar assim não foi o outro e nem a sua própria consciência. Foi o script, o mercado, o algoritmo. A verdade é que o desejo humano é muito mais estranho, confuso e multifacetado do que a indústria consegue prever. E ainda que vivamos num tempo onde tudo parece capa, onde a embalagem fala antes do conteúdo, não estamos proibidos de querer mais, nem de ser mais do que isso. Reconhecendo que sim, cada vez mais se deseja só com os olhos. Sim, vivemos num mundo que molda a libido para gerar lucro, mas isso não é motivo para mágoa, nem para ressentimento. É só a realidade. E quando se entende a realidade, a gente pode aprender a dançar conforme a música, sem deixar que a música dite quem somos. Este ensaio não traz uma solução mágica. Ele traz um espelho, um chamado à consciência. Entenda o que você deseja. Entenda por que você deseja. E entenda o que você precisa e está disposto a fazer para ser desejado de volta. Se precisa se encaixar em um padrão estético ou se precisa se tornar um ser humano melhor, mais interessante, minha sugestão: faça os dois. Cuide da sua aparência respeitando seus limites. Cuide do seu espírito. Mantenha o respeito às suas verdades. No meio do caminho, alguém pode gostar de você por motivos que nem você mesmo conhece. E se algo neste vídeo tocou em dores que você também sente, se algo aqui te ajudou a enxergar alguma coisa com mais profundidade, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Não deixe também de compartilhar este vídeo com quem precisa ouvi-lo. Erotonia está sempre de portas abertas. Aqui, o seu desejo pensa, reflete e importa. Obrigado por estar aqui.